Alexa. Aí eu gosto é dos comentários, vamos ver. Que a boa noite de hoje vá até o bom dia de amanhã. Ó. Gente, agora vamos pra nossa casinha de vidro. Eu já baixei tudo. Ai! Eu fiz xixi na casa. O cara tá muito feliz. O cara vai ter a melhor noite da vida dele. Deixou a mulher molhada antes de começar. Isso é fera. O bom dia nem chegou, mas o galo já tava cantando. Isso mesmo, campeão. Parabéns. O boa noite de hoje não durou nem 5 minutos. Eu fiz xixi na calça. Ah, não, velho. É desse tipo de homem que as mulheres gostam, tá? Dos engraçadinhos. Temperado é melhor, credo, cara. Que nojo. Levaram até o pintinho pra lua de mel. Parece um bullying quando eles cantam café.